Vou gravando de novo, então aí para a gente dar continuidade. A gente vai agora para segregação de interface, tá? Deixa eu abrir a imagenzinha dela aqui. Essa já é muito mais simples de entender, eu acho, tá? Porque a ideia dela é o seguinte: cliente não deve ser forçado a depender de métodos que não usa. E aí, entenda cliente como quem implementa uma interface, tá? Muitas interfaces específicas são melhores do que uma única interface única. O que é isso na prática? Vou mostrar primeiro esse exemplo aqui. Então, qual que seria a violação? A violação, eu tenho uma interface onde eu tenho validar dados, salvar no banco, enviar e-mail. Eu tenho o cadastro de produto e eu tenho o cadastro de cliente. Supondo que o meu enviar e-mail, ele é uma implementação que eu quero enviar para o cadastro de produto. Na verdade, o inverso, tá? Se eu quero enviar para o cliente e para o produto eu não quero enviar, eu não quero ter essa implementação. Então, qual que é a ideia aqui? Eu tenho uma interface que ela é muito ampla, ela é muito genérica. E eu uso a mesma para o cadastro de produto e para o cadastro de cliente. Se eu tenho um enviar e-mail, que só envia e-mail quando eu cadastro o cliente, eu sou obrigado a implementar ele para o cadastro de produto, mesmo que eu não queira. Se eu tirar daqui, vai passar a reclamar que essa interface não está sendo implementada. Então, eu fui forçado a implementar um método que eu não quero. Lá no nosso... Vou mostrar a solução aqui, mas lá a gente fez isso também. Então, olha só. Aqui, para esse exemplo específico, eu continuo tendo o cadastro, poderia nem ter, mas ele só tem que salvar no banco, que é utilizado pelas duas interfaces. Então, tanto a interface de iCadastro cliente quanto a iCadastro produto herda de iCadastro, porque as duas salvam no banco. Porém, a iCadastro cliente envia e-mail. A iCadastro produto não envia e-mail. Então, na hora que eu implemento o contrato, o meu cadastro de cliente implementa o que ele precisa. Então, está aqui enviar e-mail, porque precisa estar ali. E o meu cadastro de produto não tem o envio de e-mail, porque eu não fui forçado a implementar um método que eu não preciso. Foi o que a gente fez também no nosso projeto de API. Tá? Então, assim, eu tenho aqui a minha iProduto, cadê? iProduto App Service. Na minha iProduto App Service, eu faço insert. Por mais que eu mando um e-mail quando eu faço insert, o envio de e-mail, de fato, está aqui, na minha iEmail App Service. Por quê? Porque quem vai implementar o envio de e-mail é a minha e-mail App Service, e não o produto App Service. Fez sentido isso? Fez sim. Uhum. E aí, é por isso que ele é mais simples. A ideia é, faça interfaces específicas para o que você precisa. É isso. Não fica criando interfaces para reutilizar em tudo. Uma interface ela é um contrato daquilo que você precisa fazer. E para fechar, a inversão de dependência, né, inversão de controle. Cadê a linha dela aqui com a definição? Esse aqui eu até falei na outra aula, né? Quando a gente aplicou o DDD, que é módulo de alto nível, não deve depender de módulo de baixo nível. Ambos devem depender de abstrações. Abstrações não devem depender de detalhes
detalhes devem depender de abstrações. E aqui, de forma mais sintética, depende de uma abstração e não de uma implementação. Que é quando a gente vai fazer o quê? Depender de interfaces e não, de fato, de implementações concretas. Então, qual a violação que eu tenho aqui? É o mesmo exemplo da solução que está aqui no SRP. Porém, agora vai visar corrigir o outro conceito, que é o da inversão de controle, usando as dependências. Então, aqui, qual que é o que está errado aqui? Eu tenho uma instância acoplada. Eu tenho aqui, no meu adicionar cliente, eu faço unir o cliente repositório. Então, eu conheço a implementação do cliente repository. Se eu colocar um construtor aqui com parâmetro e mudar, a minha classe, que chama o repositório, vai precisar mudar também, porque ela está dependendo da minha implementação. Eu chamo o método onde está implementada a lógica. Eu chamo o método que, de fato, faz a persistência. Então, o meu módulo de alto nível está conhecendo a implementação do meu módulo de baixo nível, mais baixo nível nesse caso, que é o que vai fazer a persistência na base. E a forma de corrigir é dependendo da abstração. Então, o meu cliente service, olha só, eu tenho aqui, recebendo no meu construtor, a dependência de, a implementação, a instância de e-mail, de cliente repository e e-mail service, e aqui embaixo eu chamo através da representação da minha abstração. Então, eu chamo aqui adicionar cliente, porém, se eu der um F12 aqui, eu não conheço a implementação. Eu só conheço o meu contrato, a definição do que eu preciso. Então, eu estou no meu módulo de alto nível, eu estou respeitando uma abstração. Eu sei que o adicionar cliente, se eu passar o mouse em cima aqui, eu sei que ele é um void e que ele espera um cliente. Como que esse cliente vai ser adicionado? O meu módulo de alto nível não precisa saber. Ele precisa respeitar um contrato, chamar o contrato. O contrato ele vai ser implementado em algum momento pela classe que precisar implementar. E aqui eu faço o conceito de injeção de dependência, que não é a inversão de controle. Eu injeto a dependência das classes que vão, eu vou receber aqui a instância dessas classes que estão representadas pela abstração. Eu acho que conceitualmente é mais difícil do que na prática, porque na prática você vai fazer o quê? Você vai criar interfaces para as suas implementações. Na sua implementação, se a gente for lá, tem dois aqui, tem o cliente repository 2 e o cliente repository. Ela vai herdar da interface, então como que vai funcionar? Criei o meu repositório, exemplo, ou meu app service, meu business layer, enfim. Eu crio, o que eu vou fazer? Quando eu for chamar esse cara lá no meu módulo de alto nível, eu não vou dar um new nele. Se você pensar, eu estou num controller dando um new num repositório, está errado. Eu não deveria, lá no meu módulo de mais alto nível, conhecer a implementação do meu mais baixo nível. O que eu preciso fazer? Implemento uma interface, onde eu vou definir os contratos. No meu módulo de mais alto nível, eu simplesmente vou lá e chamo esse cara. Nesse caso, o repository é mais baixo nível do que o service. E eu só preciso vir aqui e chamar. É o que a gente fez aqui quando a gente implementou o DDD na nossa API também. O meu módulo de alto nível, mais alto nível que o app service, não dá mais um new no meu repositório. Eu tenho a instância de repositório através de uma abstração que está sendo injetada no meu construtor. Quando eu vou lá para o meu mais alto nível ainda, que no meu caso aqui é a API, eu não dou um new no repositório. Eu venho aqui, injeto a dependência deles pelo construtor, recebo a instância, mas
declarando a abstração e simplesmente chamo aqui, sem conhecer a implementação deles. Desculpa, eu tô ficando sem voz já. Mas deu para entender? Deu sim. Bom, basicamente, a última aula que a gente teve de Web API, que a gente fez implementações das interfaces. O mesmo conceito que foi apresentado. Então, assim, em resumo, o Solid é o que eu comentei no começo, assim. O Solid, ele é algo que deveria ser rotina, que deveria ser essencial, primordial e tal, e tem motivos para isso. Porém, não é assim na nossa realidade no mercado. O que eu recomendo para vocês, principalmente que estão agora no começo de carreira, se preocupem em entender cada vez mais. Não vai ser só vendo a aula e não vai ser só vendo os conceitos. Tá? Vocês podem ler lá depois o Código Limpo, que tem um módulo de Solid no grupo. E vocês podem ver mais videoaulas sobre. Só vendo o conteúdo, pelo menos assim, na minha experiência, não adianta. O que vai fazer vocês assimilarem esses conceitos, que inclusive, por exemplo, para mim é difícil de explicar, porque assim, eu passei a entender na muita prática, quebrando a cabeça com o modelo errado, corrigindo. Então, coisas que a gente passa a fazer muito no dia a dia, que inclusive depois é difícil até de explicar. Mas com a prática você começa a assimilar. Então, a minha recomendação para isso saiba, como vocês já sabem, que tem um jeito certo de fazer. Busquem fazer cada vez mais certo a cada dia. Estejam tranquilos com a mente de vocês, que vocês vão encontrar muitos exemplos errados. Talvez, como eu disse, a gente tem uma dificuldade de encontrar no mercado um projeto que de fato implemente 100% o Solid, porque é difícil. É muito difícil mesmo. São 5 conceitos, mas que vão muito ao pé da letra, né? De como as coisas têm que funcionar. E no dia a dia, a gente tem lá uma história do produto, sei lá, um card, uma teste, enfim, para entregar. E a gente tem que fazer as coisas. A gente não vai parar no meio para ficar pensando, pô, se eu substituir o comportamento dessa classe filha, ela continua funcionando se eu jogar o comportamento na classe pai? Talvez eu tenha tempo para isso, mas na maioria das vezes eu acho que não. E talvez nem seja necessário. Talvez simplesmente funcione do jeito que você estiver implementando. A mesma coisa em encapsulamento, que é outro conceito de programação orientada a objetos. A gente faz encapsulamento o tempo inteiro. Mas a gente fica parando para pensar, pô, estou encapsulando aqui a minha propriedade. Eu vou lá e faço a propriedade, faço a persistência dela e sigo a vida. Pelo menos eu adotei, assim, para mim, essa percepção de Solid, de programação orientada a objetos. Assim, eu não fico tão agarrado aos conceitos, embora eu saiba da importância e tento melhorar cada dia. Pelo menos vou ficar satisfeito se vocês conseguirem, pelo menos, começar a entender a essência desses conceitos. O conceito já tá dando para pegar. O mais difícil mesmo foi aquele lá da substituição. Mas aí, de resto, é praticamente o que a gente já estava implementando. E na última aula de Web API, em que você já pegou a parte do repositório, começou a implementar o repositório, já estava englobando praticamente tudo ali. Quase todos os conceitos ali do Solid já estavam começando a ser postos em prática. E aí, Exato. no meu projeto pessoal, eu já automaticamente já estava começando a me policiar já sobre algumas coisas. E eu fazia mais alguns projetos e ia aplicando para ver se ele entra no automático, né? Exatamente. É só com a prática mesmo, não tem jeito. E é bom ter essa preocupação, porque quanto mais você praticar, quanto mais você pegar o hábito de fazer certo, vai virando hábito cada vez mais fazer certo e você não vai precisar fazer errado, porque vai ser mais fácil fazer certo.
E isso que é o legal de você implementar uma arquitetura limpa, uma arquitetura organizada, como é o caso do padrão DDD. Porque, por consequência, você já respeita vários princípios, por exemplo. E aí, Thay? Considerações a fazer? Não, é exatamente isso aí que o Rafael falou, né? E você até exemplificou de uma forma muito bem, né? De que chega uma hora que é difícil explicar, porque se torna tão natural, né? Que você meio que não pensa no argumentativo, só vai no automático, Isso. né? E é exatamente isso. É mais uma questão de prática mesmo, né? E sempre tentando jogar para o dia a dia para ir filtrando cada vez mais, melhorando cada vez mais. É exatamente isso aí mesmo. É exatamente isso. Se você for parar para pensar, pô, quantas heranças eu fiz esse ano? Quanto encapsulamento, É, polimorfismo. Mas você, tipo, você não vai ficar, você não pensa detalhadamente na aham. hora. Talvez se Você você não tem nem perguntar para tempo, muitos, né, para isso. talvez se você perguntar para muitos desenvolvedores, tipo, do nada, se você chega assim num desenvolvedor sênior e pergunta do nada, assim, o cara, tipo, tem um delayzinho para te responder. Você chega e pergunta qual que é a diferença de encapsulamento e polimorfismo. Dá aquele twin, assim, porque a gente É. faz o tempo inteiro, mas não tá pegado ao conceito. Óbvio que ele vai bater o twin, ele vai relaxar um sênior, né? Ele vai te responder. Mas se você chegar no júnior, além de bater o twin, provavelmente ele vai se embananar todo para responder. Isso, vocês, por exemplo, vocês vieram atrás de aulas particulares, mas não é a grande maioria, né? A grande maioria não vem. E, e muitas vezes vai faltar essa base. E faltando essa base, fica difícil. Para vocês, o que eu acho que vocês fizeram muito certo é que vocês vieram atrás de uma base. A ideia é que essa base não se aplique só a C Sharp, porque a gente falou de programação em objetos, falou de Solid, falou de vários conceitos de arquitetura que vocês podem aplicar em qualquer outra linguagem. Óbvio que não é exatamente igual, vocês vão ter uma dificuldade no começo, mas sempre assimilando. Se você for trabalhar com Java, com Python, com essas outras linguagens de programação, você sempre vai conseguir fazer paralelos do que a gente viu aqui. Aí vocês vão ter essa base conceitual, aí é prática, é meses, são experiências. De repente vocês vão estar em um projeto, aí vocês vão mudar para outro projeto com outra arquitetura. Aí, com o tempo, você começa a ter a visão, poxa, isso aqui não está legal. E principalmente vocês vão ter essa visão de que não está legal quando estiver difícil de mexer. Se você está em um projeto organizado que é delicinha de dar manutenção, e você vai para um projeto que não está, aí você já percebe na hora. Aí você fala, putz, isso aqui podia estar melhor desse jeito. Isso aqui tem muita responsabilidade num lugar só, não respeita, por exemplo, o princípio da responsabilidade única. Ou o Open Closet. O Open Closet, assim, a gente não para muito para pensar nele no dia a dia, mas ele é um cara muito legal quando você para pensar nisso, de que você faz muita modificação em um lugar, sendo que você poderia separar em classes diferentes e você só mexe ali onde você tem que mexer. Mas isso é com o tempo, assim, eu acho que não tem outro jeito, é prático mesmo. Não teria como dar um caminho melhor para vocês. Não tem, tipo, uma receita, né, de bolo para cortar o caminho e tal. Em relação a isso, realmente. Sim, não tem muito o que fazer. É prática, prática e ponto. É. Aí, assim, como a gente sobrou um tempo, eu acho que talvez uma coisa que faltou mostrar, que eu acho que talvez vocês já até saibam. Voltando lá para nossa web API, isso já matando o Solid, tá, pessoal? Aí eu acho que, ok, chegamos num denominador comum em relação a Solid, né? Sim, sim. Tá ok. Aí vocês vão ter a aula gravada, vocês podem me ouvir falando outras vezes, embora, igual eu falei para vocês, para mim, inclusive, até hoje é difícil, assim, de explicar, porque são conceitos que é difícil. A gente não tem bons exemplos nos códigos, assim, nos projetos que implemente 100% ou perto de 100%, e são conceitos que a gente faz na prática todo dia e não se preocupa, assim, com os conceitos.
Mas aí, beleza. Aí, voltando, acho que na nossa web API aqui, quando eu estava mostrando para vocês o exemplo, uma coisa que eu lembrei aqui no nosso contexto, eu não cheguei a dar um exemplo de como relacionar e como criar um arquivo de configuração. Então, por exemplo, se um produto, sei lá, o que um produto pode ter para se relacionar? Ele pode ter, por exemplo, uma categoria. Então, com o Entity Framework, vocês já devem até saber, eu posso colocar aqui uma propriedade, se o relacionamento for de 1 para 1, eu posso colocar aqui com o mesmo nome da tabela que eu quero relacionar, mais ID, e aqui eu posso colocar o objeto, que o Entity já vai entender esse relacionamento, tá? De 1 para 1, por exemplo. Ou poderia ser, inclusive, de 1 para muitos. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho um produto que tem uma categoria. Então, aqui na minha domain, eu vou criar uma outra entidade que vai ser categoria. Então, categoria. Que vai ter o ID e vai ter o nome da categoria. Então, um produto tem uma categoria. Na hora que for cadastrar o produto, eu posso exibir lá várias categorias e eu escolho uma categoria, por exemplo, para selecionar e cadastrar. Quando eu faço nesse formato, trabalhando com Code First, o Entity já vai entender o relacionamento e já vai criar a chave no seu devido lugar. Então, eu viria aqui, diria que agora eu vou ter uma tabela categoria, categorias, opa, usem aqui, e eu posso rodar o update database, né? Add migration e update database. Inclusive, na categoria, eu posso colocar uma propriedade de lista. Então, por exemplo, uma iCollection de produto. Para facilitar na hora de fazer uma consulta, por exemplo. Na hora que for buscar uma categoria, eu posso trazer todos os produtos que tem essa categoria, por exemplo. Posso colocar essa lista aqui, porque é um relacionamento de 1 para N. Então, um produto tem uma categoria, e uma categoria, né, tem vários produtos. Aí eu posso vir aqui e rodar a add migration. Ah, tá. Eu tenho que agora selecionar aqui o projeto de infra, porque é onde está o meu contexto. Então, olha só o que ele fez aqui. Ele já falou para mim que vai criar uma tabela categoria, onde na minha categoria eu vou ter ID e nome, sendo que a ID é minha primary key. E na minha produto, ele já disse que eu acho que eu não tinha esse banco criado aqui, acho que eu tinha pagado, porque ele está falando que vai criar a tabela também produto. Mas, por mais que ele vai criar minha tabela do zero aqui, o que ele vai fazer? Ele já vai colocar a minha categoria ID aqui como chave estrangeira. Então, ele já vai colocar aqui embaixo que essa tabela tem a primary key, que é o ID, e tem a foreign key, que é a categoria ID dessa constraint aqui, FK Produtos categoria. Eu posso dar o update database aqui. Deixa eu conferir qual que é o nome do banco que está aqui. Web API DB. Vou dar o update database.
Ele deve ter se perdido aqui em algum dos migrate, tá? O EBP e DB, eu acho que foi quando a gente quebrou no DD. Vou conectar no meu banco local aqui. Agora sim, eu já posso rodar o update para criar o banco. Beleza, agora se eu voltar aqui e recarregar, o meu banco, na minha tabela de produto, tem categoria ID como FK. Então, assim, não precisei fazer grande esforço, não precisei fazer alter table. O entity já entendeu para mim que por eu ter a coluna categoria mais ID, né, o nome categoria ID, ele já entende como chave estrangeira da tabela de categoria. No caso, eu só consigo pegar o ID ou eu consigo pegar qualquer campo da classe? Eu Por vou, exemplo, se eu ela quisesse se relaciona, pegar na categoria nome ali, eu conseguiria? ela relaciona pelo ID, mas quando eu for acessar, eu vou conseguir acessar tudo que está em categoria. Não sei se foi isso que você perguntou. Tá, era isso mesmo. Na hora que eu vim aqui, por exemplo, no insert não, mas por exemplo, no get out. Então, var produtos, recebe o get out de produto. Aí, o que eu vou precisar mudar? No meu get out, lá no meu repositório, eu vou precisar incluir na consulta, preciso dar um include aqui. Preciso dar um include para que a minha consulta não traga só produto e traga também a categoria junto. Ele já vai fazer a subconsulta e vai trazer a Entendi. categoria junto. Tá? E aí Ele vai eu dar um consigo include usar acessar o categoria nome e o categoria ID. exatamente. Aí no meu controller, o que é que eu vou precisar fazer? Aqui no meu produto é que aqui é uma lista, né? Mas, por exemplo, caso eu precisasse em um for each ou na tela, que aqui está na web page, né? Mas, ó, por exemplo, aqui em produtos, sendo que cada item é um produto, então aqui eu tenho produto, ponto, categoria. Ah, tá, porque aqui ele retorna uma DTO. Aí precisaria fazer esse parse também, tá? Porque aqui eu tenho, na minha app service, eu já estou convertendo para DTO, tá? Mas aqui eu conseguiria fazer, aqui eu tenho acesso à categoria, mas se eu quisesse fazer já o processo completo, o que eu precisaria fazer? Aqui eu teria uma categoria view model, tá? View model a gente trabalhou com DTO, view model DTO, né? Aqui eu vou ter uma categoria DTO. Então aqui eu vou ter a categoria DTO. Que vai ter aqui as informações, que vai ser o ID e o nome. Aqui eu nem preciso fazer isso aqui, porque eu só vou continuar retornando o getChal, ele vai converter lá dentro. Então, o que vai acontecer aqui dentro? Dentro do meu próprio select. Então, já estou buscando aqui. E para cada produto, eu já estou instanciando um new produto DTO. Então, aqui dentro, eu passo a instanciar também categoria. Então, categoria, new categoria DTO. Import namespace. Aí eu digo que ID vai receber x.categoria ID e nome vai receber x.categoria.nome.
Beleza? Aí dentro de produtos DTO, eu já vou ter as informações do produto e da categoria. Lembrando que lá dentro eu precisei dar um include, tá? Porque nessa versão nova do framework, ele não trabalha com o carregamento das informações embutidas. Lá atrás, MVC5, na versão anterior do Entity Framework, a gente tinha um conceito muito utilizado de lazy load, tá? Que é um carregamento lento. Ele trazia os dados já junto. Se você relacionava, ele já trazia os dados na mesma consulta. Se você consultasse produto, ele ia trazer tudo que está relacionado junto já, por padrão. Aqui a gente tem que dar o include, tá? Fica mais performático, é melhor trabalhar assim. Não necessariamente eu precisaria trazer tudo, né? Supondo que o produto tem outros 10 relacionamentos, mas eu só preciso mostrar ali produto e categoria. Eu dou include só em categoria. O produto poderia ter marca, poderia ter cor, poderia ter vários objetos relacionados. E nesse caso aqui, eu vou exibir o que eu quero trazer só, tá bom? Beleza. E aí, seguindo no mesmo raciocínio, a gente pode ter arquivos de configuração. É muito comum que vocês vejam um projeto infra ter uma pastinha com os configurations. Eu mostrei para vocês em alguma das aulas que eu poderia vir aqui. Então, por exemplo, eu tenho aqui o meu contexto, eu tenho um método que eu posso sobrescrever, que é o onModelCreate, ou seja, quando as tabelas, as models estão sendo criadas, o banco está sendo criado de fato. E eu posso fazer alterações. Posso configurar alterações aqui. Então, eu tenho acesso ao builder, né, a construção, ponto entity, nesse caso de produto, por exemplo, ponto, eu posso, sei lá, entrar aqui em uma property com uma lambda e dizer, por exemplo, que sei lá, o nome tem um tamanho máximo, tá? Has max length de 30. Então, ao invés de ele passar a alocar o tamanho máximo para o meu string, ele vai colocar 30, vou colocar 50, vai. Então, ele vai ter aqui que esse string nome vai ser 50. E eu poderia fazer aqui que a minha classe categoria, o nome também ia ser 50, por exemplo. Então, a minha classe de configuration aqui, deixa eu só ver se eu criei alguma coisa dentro dela. Não criei a classe ainda, beleza. Então tá aqui, já está configurado. Isso aqui eu já tinha mostrado para vocês, vai ficar aqui de exemplo também. Se eu rodar o DD Migration, build failed, deixa eu ver o que eu estou fazendo aqui. Ah, tá, não consigo namespace. Beleza. Olha só, o que ele está dizendo aqui, ó. A tabela já existia, produto e categoria. Ele está dizendo que na coluna, né, ele vai dar um outer column, nome, na tabela produto, que vai passar a ter um tamanho de 50, um anniversary de 50, max length de 50, e aqui a mesma coisa para categorias. Ainda não rodei o update database, então só para ir lá, ó, se eu for, por exemplo, aqui, ó, em nome, está o anniversary max, está atribuindo o valor máximo, que, se eu não me engano, é 8.000 caracteres. Então, ele está alocando um espaço muito grande que a gente não necessariamente precisa. Então, eu posso vir aqui e limitar. Isso aqui, fazendo no Model Create, funciona. Porém, quando eu tiver muitas tabelas, eu teria muitas configurações. Então, é muito comum a gente criar arquivo de configuração para isso. Tá? Então, como que ficaria? Eu teria, por exemplo, aqui, configurations. Deixa eu já dar o update da database aqui. Só para ele aplicar as alterações.
Então, eu teria aqui add class categoria configuration. E eu teria produto configuration. Aí, essas classes, elas vão herdar de identity type configuration, se não me falha a memória. E eu passo um tipo aqui, que é a minha própria entidade. Então, no caso, produto. Ele vai obrigar que eu implemente a interface. E aí que eu vou ter um builder já de produto. Então, aqui eu faria builder.property. Vou copiar de lá, né? Vai ficar mais fácil. Então, a de produto vem para cá. E a de categoria vem para o arquivo de categoria. Identity type configuration de categoria. Que vai me obrigar a implementar a interface que vai configurar. Então, eu posso ter aqui categoria. No meu categoria configuration, deixa eu só voltar aqui. O que ele reclamou aqui? Ah, tá, não preciso porque aqui ele já está falando. Esse builder, ele já é um builder para produto, eu não preciso dizer qual que é a entidade, tá? Ele já está falando que é de produto. Aqui de categoria também. Vai ficar mais simples porque eu não preciso dizer qual que é a entidade. Então ficaria assim. Eu já estou alterando o meu builder, configurando. E o que eu precisaria fazer aqui é dizer que o meu model builder .configuration, apply configurations, passando aqui o meu configuration, tá? Então, por exemplo, new produto configuration. E aqui categoria configuration. Ok, beleza, eu posso ter várias propriedades configuradas lá dentro. Ficaria mais organizado. Então aqui na de categoria, na de produto, supondo que eu quero fazer o mesmo para marca. Tem marca, produto? Não. Eu tenho categoria, tenho marca. Então marca vai ter 50 também, por exemplo. Então ele vai entender a alteração na coluna de marca e eu consigo atualizar na base. Tranquilo isso, pessoal? Vocês já sabiam? Deu para entender? Cara, essa daí eu não sabia, não.